Agora que a Anta começou a gravar aqui. Então, esse aqui é um exercício teórico, mas ele é muito interessante que ele fala de duas coisas. Ele fala de calor específico, que é o MC delta T, e ele fala sobre o calor latente, que é o ML, certo? Como que ele fala sobre isso? O laboratório de física faz uma experiência com dois objetos de materiais diferentes, R e S, mas de mesma massa, ambos inicialmente no estado sólido e à temperatura ambiente. A temperatura ambiente, todo mundo é sólido. O carinha é S, tá? E o outro pontilhado, opa, porque ficou estranho, porque um é S e o outro é. Tá, mas aí entenda que eu tô falando esse aqui é sólido, teve a mudança aqui e passou para líquido. Aqui o S é líquido e aqui o S é sólido. Então essa aqui é a transição de fusão. Então eu estou falando do fusão. Quando o assunto for calor latente, é fusão, tá? Aí agora, calor específico, ele pode me perguntar tanto do sólido quanto do líquido, porque existem as duas fases, beleza? Em seguida, os dois objetos são aquecidos, e então mede a temperatura de cada um, né, em função da quantidade de calor que lhes é fornecida. Os resultados obtidos nessa medição estão representados nesse gráfico aqui, ó, certo? Seja LR e LS os calor de fusão, calor latente de fusão dos materiais RS, lógico, respectivamente, e S é o calor específico dos materiais no estado sólido, então é no início, tá? Bem no início aqui. Também respectivamente considerando, né, também respectivamente. Considerando essas informações, o que é correto afirmar? Quem é maior que quem aqui, né? O que está querendo dizer? Eu vou no mais simples, por enquanto. Olha só, o carinha, o carinha aqui, S, ele começou aqui a mudar de fase e foi até aqui, ó. O patamar aqui de mudança de fase do S é bem maior. Ele precisou absorver mais calor do que o outro carinha que é o R, que precisou só disso aqui, ó. Quem mudou de fase rapidão foi o R. O S demorou mais. Então o calor latente do R, né, ou do S, vamos pegar do S aqui, é maior do que o do R. Concorda? Ou seja, ou não tem essa resposta, né? Começa com R. Ou seja, então R é menor que o S. Beleza? Eu tive que fornecer mais calor, né, porque é o tamanho do patamar, que é o tempo que esse cara ficou aqui, ó, mudando de fase. Ó. Então, o carinha S tem maior quantidade de. Tem um maior calor latente de fusão. Tudo bem? Até aí? Tudo bem? Todo mundo concorda? Então, esse aí eu já eliminei. O L é menor. Isso. Agora, e o S? O S dá um pouquinho mais. O calor específico. Tá? O calor específico, que é o sensível aqui, né? O específico, que é a quantidade de calor dividido por massa vezes variação de temperatura. Lembra da unidade? Calor específico da água, por exemplo, é uma caloria dividido por grama, grau Celsius. Quem tem maior calor específico no estado sólido? O que vocês me falam? Quem tem maior calor específico? Quem será que tem É, maior calor específico? Quem tem maior calor específico é aquele cara que precisa de mais calor, né? Ele tem que então estar. é essa. Quem está precisando de mais calor aí? É o S? Ah, não. Mais calor? Mais calor. Então é R. Exatamente, olha só. Se a gente for olhar aqui, ó. Lógico que eu vou colocar um tracinho que dá para enxergar aqui. Se a gente for olhar para esse cara aqui, ó. Ele, o carinha é o pontilhado, né? Que é o carinha S.
Ele tá, olha só, ele recebeu essa quantidade de calor aqui. O outro, para fazer a mesma coisa, ele recebeu mais, ó. O outro carinha teve que vir até aqui, ele recebeu mais calor e teve uma variação menor de, de temperatura. Ele ganhou mais calor, porque ele veio até aqui na frente, e sofreu uma variação de temperatura menor, né? Então, o carinha R, se você for olhar, ele ganhou mais calor, né? Mais calor e teve uma variação menor de temperatura. Então, olha só como que ele contribuiu. Primeiro, se ele teve uma variação menor de temperatura, menor variação, maior calor específico. Se ele teve uma maior quantidade de calor, maior calor específico. Tá certo? Fiquei muito teórico aqui, mas se você for fazer uma comparação, areia e água, tá? Se você pegar areia e água, calor específico da areia, da água é um, como eu coloquei ali, uma caloria para cada 1 grama mudar a temperatura de 1 grau Celsius. E a areia, ela é 0,1, 10 vezes menos. Então ela precisa, para a mesma variação de calor, ela precisa de menos calor. Então toda vez que alguém absorver menos calor, como foi o caso lá do S, né, Perde mais. significa que é aquele cara que ganha mais rápido e perde mais rápido. Tem Perde mais rápido. pequeno calor específico, né? E a água é o que tem maior calor específico, porque ele teve que absorver mais calor e sofrer uma variação menor de temperatura, né? Tem alimento que é assim, né? Tem alimento que custa esfriar. Pegar um brigadeiro, né? Você acabou de fazer um brigadeiro, ele demora muito a esfriar, né? Porque ele tem calor específico alto, certo? Batata demora a esfriar, tem calor específico alto, né? Então tem várias coisas que tem calor específico alto. Ele precisa de absorver muito calor, então ele também precisa de liberar muito calor para ter aquela mesma variação de temperatura. Beleza? Então a melhor resposta aqui é calor específico do carinha R é maior, tá certo? Eu podia ter riscado aqui, né? O R é menor, R é menor, então risco esse. R é menor, então risco esse. Só que o calor específico do carinha R é maior, né? Então seria C de casa, beleza? Esse tipo de exercício cai muito, tá? Geralmente ele cai com valores, né? O FMG que pega meio pesado, mas geralmente ela cai com valores, né? Para você calcular e falar quem tem maior calor específico. Esse aqui diria que é mais difícil, porque é mais teórico. Você tem que olhar para o tamanho das retas para falar se quem tem maior, quem tem menor. Tranquilos? Beleza? Passou tranquilo aí, galera? Beleza. Que esse não é um exercício muito óbvio. E esse carinha aqui, essa questão ela é tradicional, cara. Já vi ela cair várias vezes. Ela fala o seguinte: no preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, ele pede para você considerar como se fosse 1 para 1, né? 150 gramas de café. Eu sei que não é, né? Porque ali tem açúcar, tem o pó, a 80 graus Celsius. E 50 ml, ou seja, 50 gramas de leite. Ainda mais leite, que tem gordura, proteína, o diabo a 4 ali. Lógico que não é 1 para 1, mas o importante é que não é isso. A 20 graus. Qual será a temperatura do café com leite? Aí ele pede que a gente utilize o calor específico do café como sendo igual ao calor específico do leite, que na verdade é igual ao da água, né, que é 1. E acha a Uai, temperatura final. E aí, galera? tá. Quanto que dá? Vamos fazer aqui. Então, o que acontece? Capacidade térmica, quantidade de calor por temperatura. Calor sensível, delta Q, o que macete, né? MC delta T. Se eu passar o T dividindo, fica calor dividido por temperatura. O que sobrou do outro lado? MC delta T. Então, capacidade térmica tem uma relação com o calor específico, né? Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica, tem uma relação aqui, essas duas grandezas.
e essa aqui é a outro calor que eu falei, que é o calor de latente. Aí eu vou explicar isso aqui com calma. Bem, voltando aqui na questãozinha 5, mas muito bem observado, Thiago. Voltando aqui na questãozinha 5, eu vou misturar café com leite, né? Então alguém absorveu energia aí, tá certo? Alguém liberou energia, tá certo? Alguém liberou energia aí, e eu vou jogar nessa fórmulazinha aqui. Quem que absorveu? O leite, né? O leite. Qual que é a massa de leite? 50 gramas. Calor específico ele pediu para considerar o mesmo. Da água, do café, tudo um. Né? Variação de temperatura, não sei. A temperatura inicial do leite é 20. Então vai ficar a temperatura final, ou temperatura de equilíbrio, tanto faz. Não, a temperatura do leite é. 80 do Ah, não, é café, 20. Vai deixar né? pra É ele. 20. Entendi. E beleza, do lado de cá menos. Quem que liberou? Quem liberou foi o café. O café é 150 gramas, quase para cá um copo de café. Vezes o calor específico é um vezes a temperatura final, quase que não cabe, menos a inicial do café, que é 80. Beleza? Então, 50. Qual fórmula que é essa que você usou, Eu Carlos? usei essa daqui, ó. É... Eu usei essa daqui, ó. Eu peguei. Quem absorveu o calor? Como eu vi que ninguém mudou de fase, então eu usei só MC delta T. Absorvendo. Quem absorveu foi o leite. E do outro lado, eu coloquei MC delta T também. Porque ninguém mudou de fase, só que do café. Beleza? Tirou a dúvida aí? Beleza, obrigada. Aham, tirou. Beleza, eu coloquei os dados do meu leite aqui, ó. 50 gramas a 20 graus. E do outro lado, o café, que é o triplo. Dá até para ter uma noção aqui, que é o triplo da massa com a temperatura inicial de 80. Então vai ficar 50 aqui. Eu já posso até multiplicar aqui já, né? 50 vezes TF menos 50 vezes 20. Tá certo? E do outro lado, eu não posso esquecer o sinal de menos. Vai ficar menos 150T, que é a temperatura final. Menos com menos, mais 150 vezes 80 aí. 150 vezes 80, que vai dar 12.000 calorias. É muita coisa. Beleza. Passa 150 para cá, vai ficar 200 TF. E do outro lado vai ficar o 12.000 mais, menos com menos mais, aqui vai passar para lá mais, 1.000. Né? É isso mesmo? É menos, passou para cá mais. Aí eu esqueci de somar aqui. 50 mais 150 TF, que eu passei para cá, tá? E do outro lado ficaram uns 12.000 calorias. Não foi calorias não, foi 150 vezes 80, isso aqui é. Mais 1.000. Vai dar 200 TF. E ficou mais 1.000, bem estranho aqui, né? 13.000. Menos com menos deu mais, tal, para cá passou para menos, que foi para lá para mais. Então tá aí, TF, que é a temperatura de final de equilíbrio, vai ser os 13.000 dividido por 200. É dividido por 200, tá? Apareceu um zero a mais aqui, foi mal. Então simplificando aí, vai ter uma temperatura de equilíbrio de 65 graus Celsius. Tá certo? 65 graus Celsius. Ô, E Carlos, letra A. Oi.
Se os dois fossem a mesma quantidade de massa, aí ia ter só que subtrair 80 menos 20 ou não? Eu ia fazer 80, eu ia somar, né? 80 mais 20 e dividir por 2. Eu teria uma temperatura final de 50 graus Celsius. Se fosse né? Se fosse a mesma, é Mas como por se que que fosse o tinha que mesmo dividir por material, ó. dois? Como todo mundo falou que é o mesmo calor específico, eu sei que é café, eu sei que é leite, mas colocaram o calor específico da água. Então, se eles tivessem a mesma massa, eu só iria somar as temperaturas e dividir por 2, tá? Como é que são massas, uma tem o triplo da outra, a distribuição não foi uniforme. Por quê? Quem tem mais energia é aquele cara que tem mais massa, né? Tem mais energia térmica. Então foi transferido bastante energia para o leite. Por isso que o equilíbrio aconteceu uma temperatura maior do que a média, né? Porque tem mais gente com mais energia do que com menos, entendeu? Agora, se fosse massas idênticas, aí a energia é como se a temperatura distribuísse. é, Eu sei que temperatura é diferente de energia, tá? Mas como você tem a mesma quantidade de massa, o mesmo número de moléculas que tem de um lado tem do outro, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Como você tem a mesma quantidade de moléculas de um lado e de outro, não tem como elas ficarem com um grau de agitação diferente, né? Não ficou bem explicado, não. Aqui eu tenho uma temperatura maior do que a média, porque eu tenho mais gente com energia, eu tenho mais massa com energia do que com menos energia. Por isso que eu tenho uma quantidade absurda de calor aqui, para a temperatura ficar mais próxima possível de 65 e o mais distante de 20. Porque eu tenho mais gente com energia do que com menos. Agora melhorou, tá? Agora, se fosse as mesmas quantidades de massa, eu nem precisava fazer esse tanto de conta, não. Só somar as temperaturas e dividir por 2. Beleza? Tranquilo? Entendeu aí, Vitória? Eu só não entendi, tipo assim, você tem que somar e por que que você tem que dividir por dois? Porque são dois, tipo, dois elementos, assim? Não, para poder te explicar melhor, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Pra te explicar melhor é o seguinte. Se eu fizesse essa conta aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar assim aqui, ó. Se eu fizesse essa conta, comparasse duas substâncias iguais, né? Comparasse duas. Só que eu não posso esquecer o menos da equaçãozinha aqui, né? Comparasse duas. Suponhamos que fosse a mesma quantidade aqui. Aí eu peguei, por exemplo, quem está absorvendo o leite. Aí ele tem a massa. Vamos colocar com massas iguais. Vou colocar M, que depois eu corto. Calor específico é o mesmo. Temperatura final menos inicial. Tá certo? Beleza. A massa é a mesma, eu deixei M. O calor específico é o mesmo, eu deixei C. A temperatura final seria temperatura final menos a inicial, que é do leite. Do outro lado, sinalzinho de menos. A massa é a mesma. Calor específico é o mesmo, nem coloquei nada, vou cortar mesmo. Temperatura final menos 80. Então, olha só. Por que que eu acabei memorizando que é só somar as temperaturas e dividir por 2? Porque é nessa conclusão que eu vou chegar. Eu vou cortar M com M, calor específico com calor específico. O que, que vai sobrar? Do lado de cá vai sobrar TF menos 20. Do outro lado vai ficar menos TF com mais 80. Se eu passar para cá vai ficar 2 TFs, né, que eu vou somar. E se eu passar o 20 para lá vai ser mais 20. Então, olha o que eu acabei de fazer aqui. Seria TF, né? 100, somando aqui, dividido por 2. Então, Carlos, se fosse assim, café, leite e água, por exemplo, aí eu dividiria por três. Se fosse três quantidades idênticas, você somaria as três temperaturas e Isso. dividiria por 2. Eu tenho que fazer a continha aqui para ver se dá isso mesmo. Tá? Porque quando Ah, são então não só tem como dois. ser só falar, não, né? Não, Tipo, quando que são se só. é igual. Isso.
Quando são só duas substâncias iguais, eu posso fazer isso. Quando são Entendi. três, eu não vou te falar não, que eu teria que fazer essa continha aqui, ó. Não, beleza. Entendi. Obrigada. Provavelmente é, porque eu vou colocar um M em evidência, vou cortar o M. Vou colocar a luz específica em evidência e vou cortar. Acho que no final das contas eu vou fazer a continha com calma aqui, mas no final das contas eu vou acabar, acho que somando os três e dividindo por dois. Ô, Carlos, Oi, só uma dúvidazinha aqui. No primeiro ali, se fosse temperatura final menos inicial, né? aqui, no azul. E daí no outro teste, se eu faço temperatura final menos. Sempre final menos inicial. Ou Ah, tá. temperatura de equilíbrio menos a inicial. Beleza. Beleza? Agora eu fiquei curioso, Vitória. Eu nunca fiz com. Eu nunca vi caindo, né? Tem hora que a gente não pensa, né? Eu nunca vi caindo com três substâncias, não. Eu nunca vi caindo com três substâncias, não. Mas se você pegar, por exemplo, uma substância A, todo mundo igual, na verdade. Como é que fala? Todo mundo com a mesma, com massas diferentes. Todo mundo com a mesma massa, perdão. Massa de A, que é igual a massa de B, que é igual a massa de C. Se você pegar ali, sei lá, o A vai estar a 20 graus Celsius, o B vai estar a 40 graus Celsius e o último aqui vai dar 60 graus Celsius. Tudo água. Então, calor específico, tudo igual. Massa, tudo igual. Só que, quem que vai liberar calor? 60. Aí que tá, um é certo que vai liberar calor. Mas se a temperatura for inferior a 40, esse aqui também vai liberar, né? Aí eu tenho nós, é mais complicado, eu tenho que fazer mais contas aqui, aquelas hipóteses, para ver se esses dois liberarem calor ou só esse, se os dois vão aquecer mais do que deveria, é mais complicadinho. Por isso que eu nunca vi ninguém colocando isso aqui. Realmente é mais complicadinho. Vale a pena, não vai confundir todo mundo aqui. Eu não posso falar que o 40 vai liberar calor, porque eu não sei se a temperatura final vai ser 40 ou menos do que 40, beleza? Eles teriam que te dar a temperatura final, algo Eu assim? acho que Não. Ah, eu não, teria mas que. isso não. Não. Página 55. Página 55. Uma questãozinha aberta que apareceu aí no meio dos exercícios propostos, que te dá todas as informações necessárias de calor latente e calor sensível, tá? Até a temperatura de fusão do chumbo aqui dá, e pede pra gente resolver. Então vamos lá. Primeiro, o bloco de chumbo tem 6,68 kg, é retirado de um forno a 300, temperatura de fusão 327, ótimo, não derreteu, ele está sólido então. E colocado sobre um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Então o gelo vai derreter. Supondo que não haja perda de calor para o meio exterior, lógico, né? A troca de calor foi exclusiva entre o chumbo e o gelo. Qual é a quantidade de gelo que deve ser fundida? Ok? Tranquilos? Dá para pensar um pouquinho? Qual que é a quantidade de gelo que deve ser fundida? Enquanto vocês pensam aí, eu vou só interromper a aula aqui gravada para não ficar muito extensa. E a parte 2 de hoje eu começo resolvendo isso daí, beleza?